Mas por que os Estados Unidos realmente se importa tanto com o que acontece na Venezuela? Olha, obviamente todo debate sobre promoção da democracia, etc., sempre tem incoerências, né? A pressão sobre a Arábia Saudita de se democratizar não é muito grande, né? Porque a Arábia Saudita é um parceiro-chave, ele é um dos principais países que os Estados Unidos considera como estabilizador do Oriente Médio. E muitos ditadores têm conseguido se aliar aos Estados Unidos e basicamente receber muito pouca pressão. Sobretudo, sempre tem essa brincadeira, se você quer manter uma boa relação com os Estados Unidos, na Guerra Fria, você tinha que dizer que você ajuda no combate contra o comunismo. Uhum. Depois nos anos 90 era o narcotráfico. Então o Fujimori, por exemplo, não recebeu muita pressão porque era um aliado fundamental dos Estados Unidos na guerra contra as drogas, que fracassou terrivelmente. Mas ele ver, né? apoiava, enfim, a destruição Na verdade, a postura do Fujimori naquela época no Peru explica em parte porque muitos produtores fugiram para a Colômbia, né? Depois do 11 de setembro, você tinha que ser o grande aliado no combate contra o terrorismo, etc. Então, tem essas coisas. Uhum. Mas existe também um pensamento político nos Estados Unidos de que, e aí isso tem a ver com o pensamento liberal, de que não só países que possuem uma boa relação comercial não entram em conflito, mas também uma democracia nunca entra em guerra contra uma outra democracia. Essa teoria foi muito criticada, dizendo que, na verdade, não tem tanto a ver com o regime político, mas, de fato, nós nunca tivemos um grande conflito entre duas democracias. Se você realmente acredita nessa teoria, a promoção da democracia é uma forma de produzir uma paz internacional, né? Seguindo esse pensamento teórico, se você conseguir todos os países do mundo se democratizem, acabou o conflito internacional. Eu não acho que essa teoria... Vamos dizer, realmente não temos conflitos entre democracias até hoje, mas mesmo se a China hoje fosse uma democracia, ela não deixaria de querer substituir os Estados Unidos como principal potência. Isso ia causar um conflito. Eu até diria hoje que a população chinesa é muito mais nacionalista e anti-americana do que o seu governo. Então, o governo chinês até dá uma segurada numa população que é muito, vamos dizer, está na hora da gente eles estão se sentindo orgulhosos, né? Estamos crescendo pra caralho. E tem uma sociedade civil, né? É muito fácil criticar, porque, de novo, é super incoerente. Na Alemanha, por exemplo, o apoio americano depois da Segunda Guerra Mundial foi fundamental para construir um país democrático. Funcionou. Espanha, Portugal, muito apoio. Então, tem casos assim, apoio à sociedade civil, etc. Mas, quando é do interesse geopolítico manter boas relações, não haverá essa mesma pressão, né? Então, no caso da Venezuela, existe uma diáspora venezuelana que tem peso político nos Estados Unidos e que começou a pedir que o governo americano adotasse uma postura mais dura quando ficou evidente que a democracia venezuelana estava sendo ameaçada. Tem uma série de regras que dos países concordaram, né, no sistema interamericano, que rupturas da democracia devem levar a condenações. Mas eu acho que se o Chávez tivesse sido um grande aliado, certamente a pressão talvez teria sido outra, mesmo ele, né, adotando posturas mais autoritárias. Mas hoje eu acho que existe uma pressão também da população, sobretudo na região, de que os Estados Unidos, vamos dizer, promova de alguma maneira, por exemplo, questões ligadas a direitos LGBT, que é um tema importante. Então, por exemplo, a relação entre o Bukele em El Salvador
com os Estados Unidos é ruim porque a diáspora de El Salvador, que é poderosa também nos Estados Unidos, pressiona o governo a adotar medidas contra o Bukele, né? Então, basicamente, a gente tem venezuelano nos Estados Unidos influenciando para os caras encher o saco do Maduro. Tem isso, mas, de novo, também eu acho que não só eles, mas a população em geral, diria hoje, em alguns casos, isso também nem em todos os países, né? Não tem manifestações hoje na rua em Washington pedindo que o governo pressione a Arábia Saudita, mas quando surgem problemas mais graves e esse país tem visibilidade na mídia, pode haver também uma expectativa da população para que os Estados Unidos adote uma certa postura pró-democracia. Não era mais fácil não encher o saco deles? O que tu acha? Olha, é produtivo? Se for ver o histórico, não muito, né? Olha, de novo, tem casos em que regras em relação à governança democrática tiveram um impacto muito positivo, né? Mas assim, por exemplo, positivo é o quê? É tipo tornar uma democracia de novo? Eu quero que se foda. Cuidar do meu, pô. Claro. Só que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e quando as imagens do Holocausto, etc., surgiram, começou a ter uma pressão enorme para que houvesse certas regras que todos os países precisam respeitar, porque os Estados Unidos poderiam ter facilmente evitado o Holocausto, bombardeando as linhas de trem para os campos de concentração, por exemplo. Uhum. Então, se você, vamos dizer, no extremo, diz cada país cuida do seu assunto interno, você vai ter países que, enfim, governos que atacam sua própria população. Claro. A comunidade internacional poderia evitar aquilo. E isso aconteceu em Ruanda em 94, né? Um genocídio que em 100 dias morreram, 800 mil pessoas foram mortas. E não havia armas de fogo, então era uma matança mais extremamente brutal, violenta, etc. Que uma pequena presença americana poderia ter evitado facilmente. O Bill Clinton, naquela época, ele não quis, porque um ano antes ele tentou evitar ou interferir nos assuntos internos da Somália. E tem até um filme famoso que eu acho que chama Grande Falcão em Perigo. Sei. Uhum. Que uma série de soldados americanos morre lá numa intervenção e os americanos dizem: a gente não quer mais intervenção, então ele não quer mandar tropas um ano depois para Ruanda, porque não quer arcar com o risco de... né? Então, assim, eu acho que alguma preocupação internacional no que acontece nos países pode ser benéfico. Tá. Eu digo isso... Os antepassados alemães, eu acho que muitas pessoas hoje na Alemanha queriam ter tido uma intervenção mais cedo antes, e mesmo se fosse apenas para destruir as linhas de trem. Nem estamos falando aqui de derrubar Hitler, que teria sido até melhor. No momento em que era evidente que aquilo não ia acabar bem. Uhum. Então, eu acho que eu diria que pressão internacional, às vezes, pode ser um desincentivo para um golpista em algum lugar. Então, tivemos vários casos na história em que pressão internacional levou a um golpista a desistir. Paraguai em 96, grande exemplo, que o Brasil fez essa pressão. Avisou o cara que ia dar o golpe, falou: se você der golpe, a gente vai te isolar diplomaticamente e economicamente. E o cara desistiu. Então, alguma pressão nesse sentido pode funcionar, mas eu concordo contigo, se há uma crise da democracia e a própria população elege uma pessoa com uma retórica autoritária e essa pessoa dá passos para destruir a democracia, nenhuma pressão do mundo pode fazer